Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje no nosso canal eu vou continuar falando sobre um assunto bastante polêmico aqui do ponto de vista trabalhista, sobre a General Motors do Brasil. Não é novidade para ninguém que a Justiça do Trabalho dos Tribunais Regionais do Trabalho da 15ª e da 2ª Regiões determinaram a reintegração de todos os quase 1.200 trabalhadores que haviam sido demitidos pela empresa General Motors do Brasil, que também não é novidade para ninguém, está pululando aí um monte de matéria informativa aí na mídia sobre esse assunto, sobre dois argumentos diferentes. Com relação às pessoas que trabalhavam na planta do interior do estado de São Paulo, lá em São José dos Campos, o argumento principal que levou à reintegração a efeito foi no sentido de que não poderia haver demissão no período em que o trabalhador estava com o seu contrato de trabalho suspenso, o 476A da CLT, o layoff. E dos trabalhadores de São Caetano foi pelo fato de que a empresa procedeu à demissão em massa sem antes ter feito a negociação coletiva com o sindicato, na forma como preconiza, né, a decisão base lá do caso base do Supremo Tribunal Federal e a legislação trabalhista em vigor. Por essa razão, todas as demissões foram canceladas e os trabalhadores em tese foram reintegrados. Mas foram mesmo? Está circulando muito aqui um burburinho no sentido de que, muito embora os contratos de trabalho tenham sido restabelecidos, o retorno às atividades efetivamente não aconteceu. E isso se dá por quê? Todo mundo está se perguntando, nossa, eu fui reintegrado, já olhei na minha carteira de trabalho digital e percebi que meu contrato de trabalho com a empresa General Motors está em vigor, porém, eles não me chamam para trabalhar. Olha que loucura. Por que isso acontece? O que a empresa está planejando? Tá? Se isso é interessante para você, se isso pode ajudar alguém da sua família, fica com a gente até o final desse vídeo. E se porventura qualquer coisa que você ver, ouvir e pensar sobre isso, se servir para sua vida, procure seu advogado de confiança, tá? Porque ele pode ter subsídios para te dar o melhor atendimento, fazer o melhor por você, e procure também o sindicato dos metalúrgicos aí da sua paróquia. Tô pegando você, né, Donato, que tá fazendo a edição aí. E vamos lá. Você sabe que o sindicato dos metalúrgicos das duas cidades estão trabalhando fortemente para que esse cenário de demissão entendida como abusiva pela justiça, não sou eu que estou inventando, mas sim foi uma determinação judicial e na sentença que é pública, está lá no site do TRT da 15ª e também no site do TRT da 2ª Região, foi abusiva a demissão e por essa razão todas elas foram revertidas. Abriu-se um canal de comunicação entre o sindicato e as empresas, a empresa, como forma aí de tutelar esse momento de crise. Crise? Mas Luiz, as reintegrações não aconteceram? Que crise é essa? A crise existe na verdade. Por quê? Porque não houve um impulsionamento das vendas. O cenário econômico que fez com que a General Motors do Brasil demitisse esse número importante de pessoas continua o mesmo. Eu entendo particularmente que o fato dessas reintegrações terem sido efetivadas, mas não a retomada do trabalho, é um mau presságio. Por quê? Porque indica que a empresa, em tese, ela pensa em manter essas demissões postergadas por uma decisão judicial. Nossa, Luiz, mas você não estava me dizendo agora que a decisão judicial cancelou essas demissões? Eu falei isso duas vezes. É verdade. Mas o Supremo Tribunal Federal, que é quem deu a última palavra sobre essa questão das demissões em massa no Brasil, especialmente após a reforma trabalhista de novembro de 2017, foi expresso no sentido de que as demissões em massa só são autorizadas quando previamente instalada a negociação com o sindicato. Porém, não é necessário que para essas demissões em massa serem lícitas, seja imprescindível a criação de um acordo ou convenção coletiva de trabalho. E nem mesmo que os trabalhadores saiam ganhando nessa batalha. O requisito que o Supremo Tribunal Federal impôs é no sentido de que basta a existência de uma mesa redonda, que todos debatam, que o sindicato que está juridicamente em pé de igualdade com o empregador tenha condições de analisar o cenário e, verificando a melhor saída aí para os trabalhadores e para o ente econômico aí, o empregador,
se tome alguma medida. Então não há direito adquirido, não a manutenção do emprego. Tá todo mundo falando que já ganhou, mas em verdade acho que as pessoas devem continuar procurando o sindicato, que deve estar negociando muito nesse momento, né? Para que as condições estejam restabelecidas, que tentem achar mecanismos para diminuir o impacto aí por essas possíveis e não prováveis baixas, né? A criação do plano de demissão voluntária, férias coletivas ou a manutenção dos postos de trabalho. E aí um alerta, né? Porque aquelas pessoas que ainda estão ativas e não procuraram os seus direitos, é importante que eles procurem os seus advogados da sua confiança, das suas respectivas confianças, como forma de verificar cada caso se existe alguma salvaguarda para esse ou aquele trabalhadores. Porque caso contrário, o presságio não é dos melhores. Não é verdade? É importante que se diga por que será que a empresa não colocou os trabalhadores de volta no posto de trabalho? É a questão mais importante do vídeo. Para que esses trabalhadores, eu imagino por só trabalhar com isso, para que esses trabalhadores não desenvolvam nenhum tipo de doença ocupacional, que não tenham nenhum acidente de trabalho, que não se candidate a CIPA, a representação sindical na empresa, ou seja, não adquira nenhum tipo de estabilidade, né, prevista na lei ou no acordo de convenção coletiva de trabalho. É um vídeo bem informativo, traçando um panorama de como está a situação da General Motors do Brasil, longe ainda do final. Desejo fortemente que o sindicato da categoria encontre a melhor alternativa, que é a manutenção do emprego, tá, de todos esses trabalhadores. E é importantíssimo que você, trabalhador, que você, trabalhadora, caso tenha seu direito violado, procure um advogado da sua confiança, valorize o seu advogado, porque o direito é para todos. Um abraço e até a próxima.